Livro A Igreja Triunfante, de Kenneth Hagin, continuação do capítulo 12. Epilepsia, cura versus libertação. Satanás é o Deus deste mundo, 2 Coríntios 4:4. Por isso, há espíritos atormentadores cruéis de medo, espíritos imundos, mudos, espíritos cegos, surdos e mudos, espíritos de enfermidade e outros espíritos malignos aqui na Terra. Você irá perceber que cada um desses espíritos é mencionado na Bíblia. Por nós mesmos não podemos dizer se a causa da enfermidade física de alguém é um espírito maligno ou uma causa natural. Entretanto, o Espírito Santo conhece todas as coisas. Ele nos guiará pela verdade e nos mostrará como ministrar para as pessoas. Eu impus minhas mãos sobre algumas pessoas que estavam com epilepsia, e elas foram curadas porque a doença era proveniente de uma desordem física. Nenhum demônio estava envolvido. Por outro lado, eu também pus as mãos sobre pessoas com epilepsia, e o Espírito Santo me mostrou que um demônio estava envolvido, causando a doença. Certa vez eu estava pregando em um culto em que muitas pessoas vieram à frente para a cura. Então somente impus as mãos sobre elas. No ano seguinte estávamos na mesma região e uma mulher veio dar um testemunho sobre o filho que tinha sido curado naquele primeiro culto. Ele tinha 12 anos e tinha epilepsia por toda a vida. Ela me disse: "Quando você orou pelo meu filho, o poder de Deus para curar veio sobre ele e ele caiu debaixo desse poder. Ele nunca mais teve outro ataque de epilepsia." Nesse caso de epilepsia, o garoto só precisava de cura. Ele não precisava que um espírito maligno fosse expulso do seu corpo. Se um espírito maligno desse tipo estivesse presente, o Senhor teria me mostrado através do Espírito Santo. Em outro caso de epilepsia, o Espírito Santo me mostrou que era a presença de um espírito maligno que estava causando a enfermidade. Um jovem veio à frente para receber a cura em uma das minhas reuniões. Ele sofria de ataques epilépticos desde o colegial. Quando impus as mãos sobre ele, eu soube pela palavra de conhecimento que um espírito maligno estava envolvido nos seus ataques epilépticos e eu teria de expulsá-lo do seu corpo antes que ele pudesse ser liberto. Então eu fiz isso. Alguns dias depois encerramos as reuniões e deixamos aquela região. Um ano depois estávamos na mesma cidade e eu vi aquele mesmo rapaz. Quando olhei para ele, o Espírito de Deus me disse: "Há um ano você expulsou um espírito maligno dele e por 12 meses não teve nenhum ataque epiléptico. Mas nas 2 últimas semanas ele teve 3 ataques. Quando ele tinha os ataques epilépticos antes, nunca havia acontecido à noite enquanto ele dormia, mas nessas 2 últimas semanas ele tem sido acordado à noite com os ataques. Isso aconteceu porque ele foi dormir sentindo medo. Então, antes de começar a pregar, chame-o aqui e expulse aquele espírito maligno dele novamente." Nesse exemplo, o Senhor não somente me disse que um espírito maligno estava envolvido, causando as convulsões, mas também me disse como o rapaz tinha permitido que o espírito maligno voltasse para ele. Às vezes você precisa saber se há uma causa, se a pessoa abriu uma porta para Satanás que permitiu a doença e a enfermidade entrarem, antes que você possa ministrar eficientemente às pessoas. Então, antes de começar a pregar, chamei aquele jovem à frente. Eu disse para ele: "Quando estive aqui o ano passado, você foi liberto de ataques epilépticos. Por 12 meses você não teve nenhum ataque." "É verdade, mas..." ele começou a dizer, mas eu interrompi. "Espere um minuto, não diga nada. Deixe-me contar o que aconteceu. Então você saberá que Deus está se movendo sobrenaturalmente a seu favor. Se eu tiver errado, pode me dizer: você errou. Afinal, eu sou humano e posso errar. Qualquer um pode. Nas 2 últimas semanas, você teve 3 ataques epilépticos que o acordaram. Quando você tinha ataques epilépticos antes, você nunca foi acordado com um deles no meio da noite." O rapaz ficou espantado e disse: "Foi exatamente isso. Você deve ler a mente ou ser um adivinho", disse ele. Não é estranho que cristãos pensem que pessoas que leem mentes ou adivinhos possam revelar coisas como essas? Deus, pobrezinho, perdeu toda a sua habilidade de revelar coisas. Eu perguntei a ele: "Você sabe por que começou a ser acordado por ataques epilépticos durante a noite?" "Não." "Você sabe?" Ele devolveu a pergunta. E eu afirmei: "Sei. Você foi dormir com medo, e o medo abriu a porta para o diabo. Agora eu sei que você lê a mente. Foi exatamente isso que aconteceu." Ele insistiu. Então eu disse: "Não estou lendo a sua mente, e também não sei disso pela minha mente. De fato,
Minha mente não tem nada a ver com isso, afirmei. Mover-se no reino do Espírito não é uma experiência mental. Se pudermos seguir o Espírito de Deus e a palavra de Deus, sem o raciocínio humano ficar no caminho, estaremos em melhor situação. Deus opera através do espírito do homem recriado. Ele não opera através da mente do homem porque ela não nasce de novo. O rapaz revelou: normalmente eu lidava com esse medo antes de dormir, mas nestas noites em particular, quando tive os ataques epilépticos, não me livrei do medo antes de dormir. O medo pode abrir a porta para o inimigo. Por exemplo, se você foi para a cama ontem à noite e deixou a porta da sua casa aberta, não se pode dizer quem ou o que entraria. Um assaltante pode entrar e roubá-lo ou matá-lo. É melhor manter sua porta fechada e a sua casa segura. Funciona da mesma forma no reino espiritual. É melhor você manter a porta fechada para Satanás. Medo é um espírito, mas Deus não nos deu espírito de medo, 2 Timóteo 1,7. Então, significa que nós temos autoridade sobre ele. A partir do momento que ele não vem de Deus, você não tem coisa alguma a ver com ele. Se o medo está atormentando você, livre-se dele em nome de Jesus. Eu disse para o rapaz: eu vou expulsar o espírito maligno de você novamente e vou mostrar a você como manter a porta fechada para o diabo. Em nome de Jesus, expulsei o espírito maligno que estava causando a epilepsia. Depois passei 45 minutos lhe ensinando como resistir a Satanás, como manter sua cura e a porta fechada para o diabo. Muitos anos se passaram desde que este jovem foi curado e ele nunca mais teve outro ataque. A unção quebra o jugo de escravidão. Vimos no ministério de cura de Jesus que muitas pessoas eram libertas de espíritos malignos somente pela unção do Espírito Santo. Em outras palavras, espíritos malignos nem sempre têm de ser expulsos. A unção do Espírito Santo também pode levá-los a sair. Eu também vi isso no meu ministério. Posso contar para vocês, testemunho após testemunho, de pessoas que foram libertas de opressão demoníaca somente pela unção, o poder de Deus vindo sobre elas. Por exemplo, vários meses depois de termos realizado um evento em Detroit, uma mulher escreveu para mim dando seu testemunho. Irmão Hagin, eu tinha uma desordem estomacal, então fui para sua cruzada a fim de receber minha cura. Você impôs as mãos sobre mim e orou por mim. A unção veio sobre mim e eu caí no chão, debaixo do poder de Deus. Depois de todos esses meses eu ainda estou curada. Fui salva há uns 8 anos, antes eu praticava ocultismo, mas mesmo depois de ter sido salva, cheia com o Espírito Santo, eu ainda tinha problemas com demônios se manifestando na minha presença. Durante a noite ainda escutava vozes batidas na parede e outras manifestações demoníacas. No entanto, desde que o poder de Deus veio fortemente sobre mim, quando você impôs suas mãos sobre mim, eu nunca mais ouvi essas vozes e nunca mais houve outra manifestação demoníaca na minha casa. Câncer. Libertação pela manifestação do Espírito Santo. Quero lhe mostrar como Deus tem métodos variados de libertar o seu povo. Vou relatar diversos exemplos de como lidei com pessoas que tinham câncer e as várias maneiras como o Espírito Santo me guiou para tratar com cada uma delas. Quero que você veja que você terá de ser guiado pelo Espírito Santo. Você não pode estabelecer regras rígidas sobre como ministrar para as pessoas. Eu estava realizando um evento no Texas em 1952. Um dos ministros falou da sua sobrinha que estava morrendo com câncer nos pulmões. Ela estava com 23 anos de idade e tinha 2 filhos pequenos. Durante a primeira semana das minhas reuniões, ela foi trazida para um culto e eu orei por ela. Na segunda semana, impus as mãos sobre ela em 2 ocasiões diferentes. Durante a terceira semana, a jovem foi trazida para o culto novamente. Eu não podia imaginar o que estava para acontecer. Desta vez, quando impus as mãos sobre ela, de repente uma nuvem branca do Espírito Santo desceu e me envolveu. O altar desapareceu e parecia que aquela jovem e eu éramos os únicos naquela nuvem de glória. Ninguém mais poderia ver o que eu estava vendo, nem ouvir o que eu ouvi, mas todos eles podiam me ouvir falar. Envolto naquela nuvem branca, eu vi no reino do Espírito uma pequena criatura, um demônio pendurada do lado de fora do corpo da mulher. Parecia um pequeno macaco pendurado num galho de uma árvore. A mulher era salva, então ela não estava possessa por um demônio, mas o seu corpo estava sendo oprimido do lado de fora por um demônio. Aquela pequena criatura parecida com um macaco estava pendurada no seu corpo sob seu pulmão esquerdo, onde o câncer tinha começado. Eu apenas falei para o demônio: em nome de Jesus, você terá de deixá-la. A criatura me respondeu:
No entanto, ninguém mais poderia ouvi-la porque eu estava vendo e ouvindo no reino do Espírito. Era o dom de discernimento de espíritos em operação. Aquele pequeno demônio parecido com um macaco me disse: eu sei que se você me mandar embora, eu vou ter de ir, mas eu não quero. Então eu insisti: eu ordeno que você a deixe em nome do Senhor Jesus Cristo. O demônio caiu do corpo da mulher e ficou no chão, gemendo, gritando e se agitando como um cachorrinho que tinha levado uma surra. Eu continuei: não somente deixe o corpo dela, mas também deixe este lugar em nome de Jesus. Quando eu disse isso, ele se levantou e saiu correndo pelo corredor até passar pela porta. A mulher havia sido salva desde os 8 anos, mas nunca tinha sido cheia com o Espírito Santo. Ela imediatamente levantou as 2 mãos e começou a falar em outras línguas. Naquela mesma semana, ela voltou à clínica e o médico lhe disse: seus pulmões estão completamente limpos. Não existe nada errado com eles. O que aconteceu? Ela disse exatamente o que tinha acontecido, o que eu tinha visto e feito, e o médico concluiu: bem, quem quer que seja esse pregador, nós tiramos o chapéu para ele. Evidentemente ele conseguiu a resposta, nós não, mas nós vamos lhe dar uma declaração assinada de que você teve câncer nos 2 pulmões e agora está curada. Deus tem a resposta, não eu. Se uma manifestação do Espírito Santo não vier, eu simplesmente ensino, prego e ministro a palavra de Deus para as pessoas, porque eu não posso operar nos dons do Espírito Santo pela minha vontade. 1 Coríntios 12:11. Eu quero que você entenda o seguinte: até que eu estivesse em espírito, eu não sabia que um espírito maligno estava afligindo o corpo daquela mulher. Você não pode adivinhar essas coisas. Certamente eu ministrei para as pessoas de acordo com a fé na palavra de Deus, e as pessoas foram salvas, curadas e cheias com o Espírito Santo. Quando eu estava em espírito, Deus me revelou que era um espírito maligno que estava causando câncer de pulmão daquela mulher, e ele me equipou sobrenaturalmente para lidar com o demônio que estava mantendo a enfermidade no corpo dela. E se a operação daquele dom do Espírito estivesse em meu controle, eu teria lidado com aquele espírito na primeira noite em que a mulher veio para o evento. Se o Espírito Santo não operar através de mim, eu não posso fazer coisa alguma. Deus tem suas maneiras de fazer as coisas e é melhor deixá-lo fazer o que ele quer fazer. Não acontecem manifestações sobrenaturais em todos os eventos em que estou presente, porque ninguém pode produzir uma manifestação do Espírito Santo por si mesmo. Uma pessoa não pode operar algo e fazer com que algumas coisas aconteçam. Se ela tentar, irá se abrir para espíritos malignos e cairá no erro. E somente porque aconteceu aquela manifestação particular em um culto, se eu tivesse tentado produzir a mesma manifestação no culto seguinte, eu teria me desviado e aberto a porta para o diabo. Você e eu não operamos os dons espirituais. Se você tentar operá-los, o diabo irá se aproveitar de você e então estará aberta a porta para o engano satânico. Os dons espirituais operam segundo a vontade do Espírito Santo. Não há como lidar da mesma maneira em todos os casos de câncer ou em outro tipo de doença, mas sempre se deve falar para as pessoas o que a palavra diz. Somente porque você teve uma experiência que resultou em libertação para uma pessoa, não se constrói uma doutrina sobre isso e tenta ministrar para todas as pessoas da mesma forma. Você segue a direção do Espírito Santo, e se um dom do Espírito Santo se manifestar para ministrar a pessoa, tudo bem. Então pode seguir a direção do Espírito Santo e ministrar pelo poder e pela unção do Espírito de Deus. Se o Espírito Santo não escolhe se manifestar nos dons espirituais, apenas continue ensinando para as pessoas como permanecerem firmes contra as doenças e enfermidades com a palavra de Deus. A palavra sempre funciona.